Bem-vindos ao Pod Business dessa semana. E hoje a gente tá com a Karina Alves, que é de Itu, né? E a gente vai conhecer um pouco sobre o salão dela, conhecer como ela faz a gestão. Mas antes queria te conhecer um pouquinho mais, Cá. Tudo bem? Tudo, e você? Bem também. E aí, quanto tempo você já tá na profissão? Conte um pouquinho a sua história pra gente. Eu tô na profissão já há 15 anos. Eu comecei bem novinha, eu tinha... A minha paixão, né, por salão de beleza começou quando eu tinha 14 anos. Iniciei o primeiro curso da área da beleza como manicure. E ao longo dos anos eu fui me interessando cada vez mais por aprender de tudo sobre a área da beleza. Fiz curso depois de maquiadora, micropigmentação, mas não teve jeito. A minha maior paixão mesmo é cabelo. E aí você só fica nisso hoje, mesmo tendo os outros cursos. Hoje, o meu forte é o cabelo. Eu Uhum, sou especialista em loiro, que é o que eu mais amo estudar, é loiro. Só que eu descobri uma nova paixão esse ano. uhum. Eu também sou educadora. Nossa, Então, em janeiro agora de 2023, eu iniciei a minha carreira de educadora. Em março, eu fiz uma formação técnica. Então, hoje, além da formação de como cabeleireira, eu sou técnica e instrutora também da parte de cabelos. interessante. E aí agora você montou um salão, né? Você também veio me comentando. Sim, fazem dois anos já que eu tenho meu próprio salão. E há um ano e meio, mais ou menos, eu estou numa nova localização, que é ali no Itu Novo Centro, em frente ao SESI de Itu. Hum, é um bairro novo ali, né? É um Ou bairro não? que já existe há um tempo, Aham, mas ele está crescendo muito. Ele é considerado novo ainda, mas ele cresceu bastante nos últimos tempos. sim. E como que tem sido esse desafio de abrir um salão de beleza? Olha, confesso que muito mais desafiador do que eu pensava. Porque, assim, eu sou uma pessoa que quando eu quero, eu meto o pé, mas aí depois eu vejo o que eu vou fazer, entendeu? Então, assim, eu não tinha noção do que era estar à frente de uma gestão de salão de beleza. Confesso que está sendo um desafio muito grande para mim, mas como a minha ânsia de aprender é sempre maior, cada vez mais, agora eu tô buscando mais conhecimento da parte de gestão e tô fazendo, assim, de tudo para conseguir ser uma boa gestora. Quando você decidiu abrir o seu salão, você já tinha feito a soma de quanto que você ia investir? Você tinha uma noção de como que você ia atuar? Ou você não tinha essa visão? Olha, de investimento, eu já tinha um pouco de noção, porque quando eu tinha uns 16 ou 17 anos, eu fiz um curso de administração, esses cursinhos técnicos, sabe? E lá tinha que fazer um plano de negócio na parte de empreendedorismo. E foi a parte que eu mais me identifiquei. Então, eu acredito que já estava no meu sangue desde cedo ser empreendedora, né? Sim. E na época eu montei meu plano de negócio baseado em um salão infantil. Uhum. Mas assim, óbvio que daí, com o passar do tempo, mudou e eu não quis abrir um salão infantil. Eu pesquisei sobre várias franquias na época, enfim. Aí quando eu realmente decidi montar o meu, foi um outro segmento, porque eu já estava na área, inclusive. Mas foi desafiador, assim, porque daí já tinha passado um tempo de que eu tinha feito, né, esse plano de negócio. Mas deu tudo certo. E hoje você está com quantos colaboradores lá no seu espaço? Hoje eu tenho duas colaboradoras. Elas fazem exatamente o quê? Uma faz manicure e pedicure, designer de sobrancelhas e alongamento de cílios. Uhum. E a outra também é cabeleireira, só que ela é especialista na parte de tricologia e terapia capilar. E quando você decidiu convidar elas para trabalhar com você, qual foi o seu desafio, assim, na hora da contratação? Olha, foi duas coisas assim. A manicure foi muito engraçado, que esse curso, inclusive, ela fez comigo quando nós éramos novinhas. Nossa. E eu lembro que isso foi muito engraçado mesmo. Eu lembro que na parte de marketing a gente tinha que criar um produto e vender. Hum. E nós duas fizemos esse trabalho juntas. Criamos uma saboneteria, eu acho que chamava na época. E aí nós criamos os sabonetes, criamos a marca e nós fizemos juntas, porque nós tínhamos inclusive que fazer o produto. Uhum. Então eu lembro que ela foi na minha casa, a gente fez os sabonetes juntas.
E depois de um tempo, bastante tempo por sinal, tipo, quase 10 anos depois, eu encontrei com ela numa loja de cosmético. E eu tava sem nenhuma colaboradora no salão. E aí eu pensei assim, nossa, ela tá comprando coisa de beleza, eu acredito que ela seja da área da beleza, né? Ela tava procurando rena no dia. Uhum. Aí eu falei, acho que eu vou falar com ela, ver se ela não quer ir trabalhar comigo, se ela já atende em algum espaço. Só que eu fiquei com vergonha, eu falei, e se ela não lembrar de mim? Aí eu acabei não perguntando. Acho que passou uns 15 dias, ela foi no meu salão, que uma cliente indicou meu espaço para ela vir trabalhar comigo. E aí, assim, ela já tá comigo desde outubro do ano passado. Ela é uma fofa, tá dando tudo certo também. E a Thaís, que é a outra cabeleireira, né, que é terapeuta capilar, a gente se conhece há pouco tempo, mas ela tá se recolocando agora no mercado da beleza. Ela também já é cabeleireira, acho que há 15 anos, se eu não me engano, mas ela deu uma pausa, se dedicou aos estudos mesmo por um ano e agora ela tá voltando. E aí ela comentou comigo a dificuldade que ela tava, né, de adaptação, de uma nova recolocação, e eu falei pra ela que se ela quisesse, a porta do meu salão tava aberta pra ela. E aí ela foi e deu tudo certo. Que bom. E hoje, se fosse para você fazer a contratação de novos colaboradores, né? Quais são os pontos principais que você analisaria para estar lá no seu espaço? Olha, eu sou muito criteriosa, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Então, o primeiro ponto é a pessoa ter vontade de crescer profissionalmente e ter vontade de aprender cada vez mais sobre aquilo que ela escolheu, né, para a vida dela. Então, esse é o ponto principal. É a pessoa ter vontade de crescer e querer estudar cada vez mais. Entendi. E você, quando quer um colaborador específico, por exemplo, eu quero o Joãozinho lá do Salão da Flora, um exemplo. Como é que você fica observando essa pessoa? Você observa por um outro perfil? Você observa pelo seu mesmo? Você tenta chamar essa pessoa para conversar? Como que você faz essa captação aí? Eu quero aquela pessoa específica. Ou você não teve esse momento ainda? Eu não tive esse momento. Aham. Porque, é como eu falei, o meu salão, nesse endereço, ele ainda é novo. Então, eu ainda não tenho essa demanda para muitos profissionais. Realmente, os profissionais que estão comigo hoje, eles me procuraram para estar comigo. Então, eu ainda não tive essa experiência de captação de profissionais. E hoje, elas que fazem o próprio marketing delas, do trabalho delas, ou é tudo numa única plataforma? Não, cada uma faz o teu marketing pessoal, porém o salão faz o marketing de todo mundo também. Entendi. E como que é aí nessa parte de gestão aí do marketing? Como que é feito? Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, né, nessa parte, né? Porque realmente não tem como dar conta de tudo isso. Sim. Mas é também outra parte desafiadora para mim, porque fazer essa criação de conteúdo de todo mundo envolve tempo. Sim. E tempo é uma das coisas que hoje para nós é bem complicado. E é como eu disse, como eu gosto de me dedicar bastante aos estudos, o marketing é um desafio para mim. Nossa. E envolvendo o marketing em si, né, nesse ponto, uma vez eu reparei no seu Instagram que você estava oferecendo um café da manhã para seus clientes, tudo mais, né? Como que você faz? É todos os dias que tem esse café da manhã? Tem datas específicas? Como que funciona? Que isso é um bom marketing. Eu vi só por causa do... Eu vi no Instagram, falei assim, parecia um negocinho assim de café da manhã. Eu falei, delícia! Na realidade, assim, eu sou super fã de café, né? Café da manhã é a minha refeição preferida. Então, assim, coisas incrementadas são em datas especiais, tipo como o Dia das Mães, alguma ação, ou aniversário de alguma colaboradora. Aí tem algo mais especial. Mas quase toda semana eu deixo um bolo lá para servir para as clientes, eu deixo uma bolachinha, tem café, cappuccino, chá. Então eu faço questão de ter isso todos os dias para proporcionar, né, aos meus clientes. E um bolinho sempre tem também. E quando você pensou em abrir o salão, você já tinha estudado um pouco sobre marketing sensorial ou não? Não. E hoje, como que você lida com o marketing sensorial no seu espaço? Então, né? Então, né? Aquela, eu acho que eu não tenho pra baixar aqui, ó. Eu não tenho isso. Deixa eu pesquisar.
Hoje lá não tem, por exemplo, o que identifica a imagem do seu espaço. Por exemplo, eu sou um cliente novo, eu tô entrando. E eu quero ser marcado por algo ali. O que você vai proporcionar nesse marketing pro cliente para ele falar, eu vou voltar por causa que eu gostei disso. Fora o atendimento, que a gente sabe que é ótimo, mas um momento que assim, o cliente vai lembrar, que ele vai lembrar sempre. Ah, eu vou naquele espaço porque, por exemplo, o cafezinho é diferente, é suave. Ah, eu vou naquele espaço porque tem um aroma diferente. Você não pensou nisso ou já tem? Não, ainda não tenho algo em específico. Por Uhum. enquanto, o foco é no bom atendimento. Sim. Eu procuro ter um atendimento acolhedor para o meu cliente, com horários, de repente, exclusivos, para que ela realmente se sinta à vontade no meu espaço. E o cafezinho de qualidade, que daí não pode faltar. Então, é uma junção, né? Do bom atendimento com um bom café. Quem não se sente acolhido assim, né? Sim. Então, por enquanto, é essa a estratégia. E tem uma música ambiente, Tem, de vez em tem. quando eu deixo uma musiquinha ambiente, sim. E aí você tem uma playlist específica ou você coloca assim, eu vou colocar uma aleatória pra deixar Eu ali? coloco no YouTube, músicas para salão de beleza, ou músicas para ouvir no ambiente de trabalho. Geralmente são essas as playlists. E você nunca pensou que pode, nesses momentos do YouTube, aparecer um anúncio sobre o seu concorrente, por exemplo? Não. Ah lá, a pergunta que agora eu fiquei aqui, aquela, gelei. Não, nunca pensei nisso. Pois é, isso é um ponto importante. Por que que eu geralmente pergunto isso? Porque isso às vezes acaba acontecendo. Às vezes tem salão que tá patrocinando aí, e aí o seu cliente tá no seu espaço ouvindo uma música e aparece lá, salão, um exemplo, Karina 2. Aí você vai falar assim, o seu cliente fala, mas dentro de um salão já tá. Então é um pontinho aí. Mas falando em atendimento, né, que foi um ponto que você entrou, que foi interessante, você tem algum sistema específico ou você não tem? Como que é? Não tenho sistema ainda. E como que você pode, por exemplo, ter uma pesquisa de satisfação do seu cliente depois que ele sai do seu espaço? Você também nunca parou para pensar? Não tenho. Essa parte ainda está bem neném, assim, preciso realmente desenvolver. E como que hoje é a sua agenda? Aquele eu tô rindo, mas é de desespero. É, quase isso. Hoje minha agenda é via WhatsApp Uhum. e agenda ainda, agenda mesmo, sabe? De caneta. E o cliente veio hoje. E daqui 15 dias ele tem que voltar. Só que nem você falou, às vezes a parte da beleza, ela é muito. Ela é tempo, você precisa de tempo, né? Sim, E como que você vai lembrar que seu cliente daqui 15 dias tem que voltar para fazer, por exemplo, um retoque de raiz? eu não lembro. Na realidade, assim, Elas que lembram. elas que me procuram. Uhum. Mas aquelas clientes que eu tenho de anos já, quando eu percebo assim, ó, já tem um mês né, que ela veio tingir o cabelo. Aí eu vou lá no WhatsApp, mando, oi, tudo bem? Olha, vi aqui que já tá fazendo um mês que você fez a raiz do cabelo, por exemplo. Quer algum horário para essa semana? Tô montando a agenda. Aí elas acabam marcando, mas geralmente elas que me procuram. Essa parte ainda é um pouco falha. E a sua aqui, você falou que tem uma pessoa que te ajuda no marketing, né? Tem. É, elaboração de combos, por exemplo, combos ou campanha específica, ou vamos fazer uma hidratação, qualquer coisa do tipo. Como que você faz isso? Como que a sua equipe de marketing vai conseguir chegar no seu cliente final com essa publicação? Você já parou para ter essa conversa com eles ou ainda não? Ainda não também, porque também faz pouco tempo que Aham. eu tenho. Então, assim, por enquanto ela tá organizando o Uhum. feed, sabe? Deixando uma coisa realmente mais profissional, porque Profissional. até então só tinha Foto, fotos de foto. cabelos, fotos. Então, assim, agora tem alguns conteúdos que ela Aham. montou. Essa parte de combos, eu que faço de vez em quando, solto lá, só que só no Stories. Uhum. E só, tipo, ela não faz muito essa parte ainda. E você, como gestora de salão hoje, você acha que elaboração de combos é um atrativo? Você acha que isso é. Eu vou falar uma coisa que ontem me falaram, eu achei super. Falei assim, ai, gente. Você acha que isso desvaloriza a sua marca ou não? Você acha que tem que ter, às vezes, um combo, um pacote e alguma coisa específica assim? Olha, quando eu faço combo, geralmente no meu combo eu coloco
o serviço Uhum. e um brinde ou um presente junto. Uhum. Então, assim, eu não acho que desvaloriza, pelo contrário, o cliente acaba conhecendo mais um serviço do salão. Um exemplo, fez o pé e a mão e ganha um designer de sobrancelha. A pessoa, ela é cliente só de pé e mão. Mas aí, nesse dia, ela fez esse combo e ela ganhou o designer de sobrancelha, ela conheceu mais um serviço da minha colaboradora. E nessa de ganhar esse serviço, ela pode gostar bastante e ficar cliente dela de designer de sobrancelha, que é uma coisa que a gente tem que fazer frequente. Uhum. Então, assim, eu sempre procuro colocar coisas no meu combo que vai agregar, que vai mostrar mais um serviço do salão. E, consequentemente, a pessoa vai gostar e vai ficar nossa cliente também desse novo serviço. Uhum. É mais nesse sentido que eu vejo o combo. E hoje você falou que não tem um sistema específico. Como que você controla todo o seu espaço financeiro, contas a pagar? Como que é feito esse controle? Ai, Rafael. Não me importa se saia justa. UTI! UTI! Estamos na UTI. Mas tá dando certo. Não, tá dando certo. Só que assim, como tá crescendo, Sim. tá na hora de começar a alinhar todos esses pontos. Porque, Uhum. assim, até então eu era sozinha, até então era só eu fazendo tudo. Agora que eu tenho colaboradores e que também a demanda está aumentando, eu realmente preciso alinhar esses pontos e começar a ter sistema e começar a ter uma gestão realmente. Eu falo, né, pros meus familiares, chega de brincar de ter salão, agora tá na hora de realmente levar tudo muito a sério, porque, né, não dá pra ficar brincando de ter negócio, não dá pra ficar brincando de ser Não, empreendedora. Ou quando a gente vai ou não é. afundando, fica cada vez mais sério, né? Tá bem sério. Então, assim, agora já tá no momento que eu tô precisando de tudo isso. Eu achei interessante que você falou em questão de agregar valor ao serviço, né? Por exemplo, uma cortesia para o cliente e tudo mais. Quem que paga, por exemplo, o design de sobrancelha quando você coloca como um brinde? Né? Você paga para o colaborador ou o colaborador se preza a, por exemplo, entrar nesse combo como gratuito? Como que é esse controle aí? Quando eu penso nesse combo, eu coloco para o colaborador. Um Uhum. exemplo, quem faz o pé e mão é a mesma que faz o design de sobrancelha. Então, ela Entendi. se propõe a fazer gratuito porque ela já ganhou dessa mesma cliente Uhum. o pé e Pé e mão. mão, sim. Entendeu? Então, eu procuro alinhar o combo com o mesmo profissional. Porque, assim, o profissional, ele ganhou em uma parte e tá divulgando um outro trabalho dele. Então, assim, uma parte ele ganhou, a outra parte ele investiu, Sim. né? Plantou. Sim. Então, geralmente eu faço dessa forma, assim. Aí o salão não paga pro colaborador, mas sempre ele tá ciente, ele tem a opção, quer entrar ou não quer entrar. Eu não falo assim, você vai fazer, entendeu? Como que você faz o controle da comissão? No caderninho, né? É no caderninho. E você Ainda nunca se embananou, nunca. Sim, muito. Tá sendo bem desafiador. Não vou mentir, E assim. trabalha 24 horas, então. 24 horas. 24 horas. Meu Jesus. E fornecedor? No caso, você como gestora, você é a pessoa que tá fazendo tudo sozinha, né? Fornecedor, ele vai. Você estipula um horário pra ele ir até o espaço conversar com você, ou ele chega do nada com uma cliente ali sentada na cadeira? Como que tem sido isso? Olha, geralmente eles me mandam mensagem. Uhum. Porque assim, eles mandam, Karina, você tá no salão agora? Aí eu falo, tô, pode vir. Tipo, tá com cliente, então eu alinho, mas nem sempre dá certo. Uhum. Às vezes ele chega, eu tô com cliente, eles esperam um pouquinho. Mas agora com essa facilidade de WhatsApp, eu sempre vejo já o meu estoque, já peço o que tá faltando via WhatsApp. Então ele só chega para entregar ou realmente para fazer uma visita e ver se tá tudo em ordem. Então a maioria dos meus pedidos eu tenho feito pelo WhatsApp, porque eu não consigo parar ali no momento que ele chegou para ver o que tá faltando e fazer o pedido. Foi bom você falar a palavra estoque. Agora a gente vai entrar no momento do estoque. Como que é feito esse pedido de compra do estoque, por exemplo? Olha, depois da pandemia, eu me acostumei a não fazer um estoque tão grande Uhum. para não ter desperdício ou produto vencendo, etc e tal. Então, assim, geralmente eu tenho ali uma média do que eu uso já e conforme vai aumentando a demanda, eu vou aumentando a quantidade de produtos. Eu não costumo ter um estoque muito grande de produtos. Eu tenho mesmo ali o que eu uso no meu dia a dia, porque assim, a maioria das minhas clientes, elas são fixas de anos.
Então, eu já sei mais ou menos a quantidade de clientes que eu atendo por mês. Uhum. Então, eu já sei a quantidade de coloração, um exemplo, que eu tenho que ter, quais são as que eu uso mais, quais as que eu tenho ali que eu consigo misturar com outras para dar a cor que eu preciso. Tratamento, geralmente, é uma coisa também que dura um pouquinho mais. Então, assim, quando eu vejo que tá chegando ao fim, aí que eu peço. Então, assim, hoje eu não tenho um estoque tão grande, não. Eu tenho ali uma média do que eu uso mesmo. Um exemplo, coloração. Que é uma das coisas que vai rápido, né? Principalmente você que falou que gosta do loiro. Então, Sim. usa bastante. O seu produto tá acabando. Só que seu fornecedor só vai ter semana que vem. Você tem alguém que consiga te socorrer? O que você faz? Tentar remanejar cliente? Ou você nunca teve esse conflito? Eu já tive, sim. Ah, Aí eu tenho amigas parceiras, mas assim, uhum, eu não tenho um só fornecedor. Eu uhum, tenho uma marca que eu gosto mais, uhum. só que eu tenho 3 fornecedores hoje. Então, sempre um me socorre, entendeu? Aham. Porque um tá no salão de terça, o outro de quarta. Ah, então sempre tá ali uns dias próximos. Sim. Uhum, Então, assim, na segunda-feira, eu abro a agenda. Já posto lá que eu abri a agenda, o pessoal já começa a me procurar. Então, assim, se marcou uma mecha, por exemplo, que é o meu forte, né? Na quinta-feira ou na quarta. Aí, na segunda-feira, eu vou até o salão e vejo, ó, o pó tá pouco. Aí, já ligo. Na terça, já tenho quem entregue. Ou na quinta, já tenho quem entregue. Então, assim, graças a Deus, eu tenho pessoas que conseguem me socorrer, sabe? Nunca aconteceu, tipo, de, nossa, tem cliente e não tem um produto. Não, nunca aconteceu. e nem de inventar uma coloração ali, uma corzinha. Eu falo que é o famoso curso de colorometria, né? Que o pessoal vai falar, eu não tenho essa tinta, eu vou inventar uma aqui e no final dá certo. Já Isso já, aconteceu? já aconteceu, sim. Assim, que a cliente chegou de última hora, ela queria fazer uma coloração. Eu não tinha a numeração cheia ali. Uhum, Mas, de tanto estudar colorimetria, a gente sabe que se misturar tal cor com tal cor, fica tal cor. Então, sim. foi isso que eu fiz e também deu certo. E você já teve algum conflito de uma cliente, por exemplo, virar pra você na sua cadeira e falar assim, ai, eu não gostei desse cabelo. Sim. O que você fez pra lidar com o conflito? Agora a gente vai entrar em gestão de conflitos, ó. Olha, eu confesso que assim, eu sou uma pessoa muito criteriosa. Uhum, Eu brinco não, eu falo que eu não vendo uma mecha, eu não vendo uma escova, eu vendo autoestima. Então, assim, eu sou muito responsável pelo aquilo que eu tô fazendo. Eu sei que eu tenho que entregar algo realmente que vai elevar a autoestima dela e não diminuir. E se sim. eu fizer um trabalho do qual ela não vai gostar, com certeza vai diminuir a autoestima. E eu confesso, assim, que eu fiquei muito sem saber o que houve. Eu vou falar bem a real, porque, assim, era mecha, que eu já tô muito acostumada a fazer. Me revelou um fundo de cor do qual eu já tô acostumado também a lidar. Só que na hora que eu coloquei o tonalizante no lavatório, fechou totalmente a cor. Eu não consegui entender aquilo, o que houve, sabe? Uhum, Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí voltei lá na cadeira, fui sincera, falei, olha, eu não sei, vou falar a verdade, eu não sei o que aconteceu, mas fechou muito a tonalidade do teu cabelo. Você tá com tempo? Ela falou, tô. Falei, então eu vou descolorir novamente isso aqui pra gente tentar tirar o chumbado que fala, né? uhum. Mas de verdade eu não consegui entender, porque assim, é o que eu falei, era um tonalizante que eu já tava acostumada, um fundo de cor do qual eu já tava acostumada. Não teve explicação naquele momento. E aí eu descolori novamente, mesmo assim, não resolveu. Eu falei, olha, amanhã, como tá o seu horário? Volta aqui amanhã que a gente vai fazer de novo teu cabelo. Eu falei, eu vou tratar, você vai ter o seu cabelo bonito, pode ficar tranquila, você não vai sair daqui insatisfeita. Ela voltou no dia seguinte, daí ficou ok, mas assim, ainda assim não conseguimos chegar no resultado esperado. Uhum. Aquilo foi uma frustração, assim, enorme pra mim, sabe? Porque eu falei, poxa, tantos anos, né? Tantos anos fazendo a mesma coisa e nem quando eu tava começando não aconteceu isso. Porque agora, na altura do campeonato, isso aconteceu. Mas aí, quando eu fui fazer essa especialização lá em Brusque, nós tivemos aula, assim, de muitas coisas e do avançado. Uhum. E quando chegou na parte de colorimetria e tricologia, eu vi que alguns medicamentos, ou até mesmo anestesia geral, influencia no resultado da química. Não, isso eu não sabia. É uma coisa nova. Influencia.
E aí, ela tinha me relatado que recentemente ela tinha feito uma cirurgia, porque ela foi uma cliente que teve AVC. Ela tinha feito uma cirurgia recente, inclusive, que não tinha tido tanto sucesso para dar uma endireitada no rosto dela, que tinha ficado um pouquinho mais tortinho. Só que eu não tinha essa informação, porque se eu tivesse, de repente eu não teria feito, entendeu? Porque, assim, se eu não consigo garantir o trabalho, eu prefiro não fazer. E aí ficou, assim, uma situação meio chata, mas depois eu confortou meu coração quando eu soube, através de especialistas, que isso pode sim acontecer e que não tem muito o que fazer, porque são reações químicas com a química que ela já ingeriu, que foi remédio, que foi anestesia. Então, assim, é uma coisa que foge um pouco do nosso controle. Mas eu confesso que eu fiquei bem frustrada, assim, quando aquilo aconteceu, entendeu? E você, como gestora, esse ocorrido, qual foi a experiência que você levou disso? Então, porque até então, na minha ficha de anamnese, não tinha esse tipo de pergunta. Só tinha pergunta sobre procedimentos químicos, não tinha pergunta sobre medicamento que toma, não tinha pergunta sobre cirurgia recente. Agora, eu já adicionei isso na minha ficha de anamnese. Então, quando uma cliente nova me procura, eu já pergunto, tem cirurgia recente? Faz uso de algum medicamento? Para eu conseguir identificar se esse medicamento, se essa cirurgia vai interferir no nosso resultado. Se a resposta for sim, hoje eu prefiro não fazer. Porque não tem como eu saber qual o resultado que nós vamos ter disso. Então, hoje, depois dessa informação, eu prefiro não fazer. E uma cliente, quando chega para fazer avaliação, né? Como que você avalia esse cabelo? Pra falar assim, eu vou fazer mechas nesse cabelo agora. Como é que é feita sua Primeiro, avaliação? tem essa ficha de anamnese com algumas perguntas sobre o cotidiano da pessoa, sobre saúde, etc e tal. E depois sobre um teste de mecha. A gente realiza o teste de mecha e ali no teste de mecha, ele vai me dizer se esse cabelo tá apto a um processo de descoloração ou não. Aí, se sim, a gente continua. Se não, eu indico o melhor tratamento, indico o que tem que ser feito para chegar no ponto da gente conseguir realizar o trabalho. Certo. Voltando aí uns minutinhos atrás, recapitulando aí que é a questão do estoque ainda. Você vende produtos lá ou Tô não? começando agora com a linha Home. E como que você tá fazendo esse direcionamento de preço? O quanto você custa, o quanto você tá vendendo? Olha, aí é a dica do meu fornecedor. Ele fala assim, olha, Aham. pode pôr a tanto. Aí eu coloco a tanto, entendeu? Mas você, só por essa dica do seu fornecedor, você já chegou a fazer alguma continha de mais, de menos, pra ver se realmente tá valendo a pena o preço sugerido? Porque às vezes o custo que ele tá te passando pra você de revenda, talvez não seja viável por causa dos seus custos fixos, né? Eu confesso que a margem é bem curta, sabe? A gente não tem não tem muito lucro Sim. no produto do Home. Mas, assim, aí já entra aquela questão de que eu ofereço e faço questão de que ela leve, porque é uma continuidade Do seu do tratamento. tratamento que nós Sim. iniciamos no salão. Porque não adianta nada eu usar o melhor produto no cabelo dela e chegar na casa dela, ela usar um produto de supermercado cheio Sal, né? de sal, cheio, entendeu? Cheio de metais pesados. Aí isso acaba com todo o meu trabalho lá do salão. Aí depois pode ser que ela venha falar, ai, não resolveu muito o que você fez. Mas não é que não resolveu, é que tudo que eu fiz aqui chegou lá, você jogou Você tudo pro acabou. ralo, entendeu? Sim, tá certo. Continuando em gestão de conflito, né? A gente falou aí conflito de cliente e de colaborador. Já teve conflito de colaborador? Como que é lidar com isso na parte de gestão? Olha, colaborador, ainda não tive conflito, graças a Deus, assim, sabe? Porque eu sou uma pessoa maleável. Eu procuro sempre entender o lado do meu colaborador, até porque eu já fui colaboradora, já passei por várias coisas sendo colaboradora. E sendo assim, eu não quero que as mesmas coisas ruins que aconteceram comigo aconteça dentro do meu salão. Inclusive porque eu gosto muito de estudar e hoje vejo que é necessário ser um bom gestor. Porque do salão que eu trabalhei por muitos anos, só acabou a parceria por falta de gestão mesmo, sabe? Porque, assim, era um ambiente bacana, do qual a gente gostava da equipe, do qual dávamos certo, até porque eu trabalhei por 12 anos nesse lugar. Só que, assim, a gestora, a proprietária do salão, nunca se interessou por
estudar gestão. Mas eu entendo, porque ela já era uma senhora, então, assim, ela não queria mesmo estudar mais sobre isso, ela já estava ok. Mas se a gente decide ter uma equipe, a gente precisa estudar. Se a gente não quiser estudar, a gente não pode ter equipe, entendeu? Hoje Sim. é essa a conclusão que eu tenho. Se você achar que tá bom pra você daquele jeito, que você não quer crescer, que você não quer ter dor de cabeça, não tem como ter equipe. Se Pode continuar. decidir ter equipe, tem que estudar e tem que saber fazer uma boa gestão, porque o mais desafiador que eu acho hoje, além de conseguir fazer uma comissão justa e conseguir ser justo com o colaborador, é manter esse colaborador sempre motivado a dar o melhor dele para o teu cliente. Então, esse é o maior desafio. É isso que a gente vai conversar agora. Você já teve dois lados aí. O lado como colaboradora e agora um lado como gestora, né? Quando você era colaboradora, o que fazia você ficar desmotivada num espaço, por exemplo? Ou, você falou que tinha um ambiente agradável e tudo mais, mas nem todo dia a gente tá bem, nem todo dia a gente tá, né, lá em cima. E sempre tem aqueles conflitos internos dentro do espaço, né? E o que que você acha que pode pegar um colaborador e falar assim: ah, eu vou sair desse salão porque eu recebi proposta de outro, porque isso assado, né? Hoje, você tendo a visão como gestor, o que que impacta, assim, no espaço quando o colaborador decide ir para outro canto por causa de conflito? Olha, o maior conflito que eu tive como colaboradora foi assim, porque, como eu disse, eu sempre gostei de estudar. Uhum, As nossas especializações não são nem um pouco baratas. uhum, Então, assim, eu acho que para a gente conseguir valorizar o nosso trabalho, a gente tem que ter. Era um ambiente agradável em questão de, assim, de colaboradores, a gente se dava muito bem. Porém, eu pedia muito para ela investir em produtos e infraestrutura, porque um bom produto facilita o trabalho do profissional e a infraestrutura confortável para o cliente se sentir confortável naquele ambiente. É mais mulher, né? Mulher gosta de frufru, gosta sim, de um ambiente arrumado, um ambiente bonito. E é o que eu falei, como ela já estava num estágio da vida dela, assim, que ela já não que ela já estava ok, entendeu? Financeiramente, profissionalmente também, ela não queria investir em nada disso. Então, esse era o meu maior conflito, que eu falava, para eu conseguir valorizar o meu trabalho, a gente precisa valorizar o nosso ambiente. Aí, isso precisava de um investimento, ela já não queria fazer esse investimento. Então, isso que me fez buscar novos horizontes e, de repente, falar assim, não, então, para eu ter o valor que eu mereço, que eu quero, eu vou ter que abrir o meu espaço, não vai ter jeito. uhum. E hoje você como gestora, quando fala em infraestrutura, como que é isso pra você? Hoje, eu entendo um pouco o lado dela, porque assim, não é fácil, né? A gente ter que investir o tempo todo. E assim, não é só investir para melhorias. Cada hora queima uma luz, queima um secador. O tempo todo você tem que estar fazendo manutenção. Então, além de melhorias, tem a manutenção. Que tudo isso exige muito da gente, né? E tudo isso custa. Mas eu tô o tempo todo vendo o que eu posso melhorar. Seja no ambiente, seja no meu profissional, seja no meu pessoal. Tô o tempo todo olhando para todos os pontos e vendo o que eu posso melhorar hoje. Uhum. E nos tempos ociosos ali no salão, o que que você tem feito pra atrair mais clientes? Além de cuidar das suas plataformas sociais e o curso que você faz, né? Olha, nos meus tempos ociosos, o que eu mais faço é estudar. Uhum. Seja gestão, seja marketing, seja técnicas novas. Então, assim, nos meus tempos ociosos no salão, geralmente eu estudo. Quando você decidiu abrir um salão, você chegou a analisar taxas de cartão? Você procurou uma maquininha? Ah, não quero locação, né? Porque hoje em dia a gente tem tanto locação, ou você compra, enfim. Mas aí quando você compra, às vezes a taxa ela vai lá em cima. Às vezes quando você aluga, se você atinge um certo valor, você não paga e a taxa é menor. Você chegou a fazer esse orçamento ou não? Não, foi assim. Assim que eu saí desse salão, que eu fiquei como colaboradora por 12 anos, eu já não montei o meu de cara. Eu Uhum, aluguei uma cadeira no espaço de uma amiga. E aí, quando eu cheguei lá, eu não sabia nada de gestão. uhum, Nada vezes nada. E aí, a maquininha que elas já usavam, que elas indicaram, foi a que eu usei por muitos anos. O ano passado que eu troquei, porque assim, a taxa estava altíssima do parcelado. uhum. Que
Que agora débito a gente faz Pix, né? Uhum. Só que daí, com essa de Pix, eu acho que eles abusaram um pouco no crédito, porque a taxa do crédito foi lá na casa do chapéu. Então, Ainda mais quando antecipa, né? é... Meu Deus. Então, eu dei uma pesquisada, mas assim, na realidade, tá tudo meio parecido. Uhum. Hoje em dia, a taxa do cartão realmente tá bem alta. Alta. É punk. E quando você decidiu abrir o seu espaço lá, cá, você já tinha feito... Ah, eu preciso faturar X por mês para pagar as minhas contas? Ou você não tinha feito essa conta? Você falou que montou o plano de negócio. Sim. No plano de negócio, na faculdade, a gente tem que montar os valores aproximados. Você acha que você montou um fluxo de caixa equilibrado ou não? Não, Não? não. É que assim, quando eu montei o salão, o primeiro salão foi assim, eu aluguei, quando eu devolvi essa cadeira do salão da minha amiga que eu alugava, eu aluguei uma casa Uhum. que eu conseguia fazer o salão embaixo, a minha casa em cima, com a entrada independente. Que foi na pandemia. Uhum. Então, assim, eu não tinha muita opção, não tinha como procurar muita coisa, porque os meus filhos não estavam tendo escola. A maior parte do tempo, a minha mãe cuidou, mas aí chegou um momento que ela teve que voltar a trabalhar. Então, eu fiquei sem ter com quem deixá-los, né? Porque tava aquela coisa. Então, assim, quando eu tinha cliente, eu precisava ter um espaço reservado para atender uma a uma, com protocolo, né, de segurança, etc e tal. Então, assim, foi o que eu tive no momento. Uhum. Aí, quando acabou a pandemia, eu falei, bom, agora eu preciso realmente pensar no que eu vou fazer, porque aqui foi um improviso para eu não ficar sem atender. Aí, eu dei uma pesquisada, só que aí eu já tinha uma cartela de clientes fixas, então eu vi assim, o que eu tenho de clientela fixa hoje, paga o meu custo, pelo menos inicial. Então, foi meio que nessa base que eu tive, sabe? Eu não coloquei um plano de negócio completo Em prática. em prática, não coloquei. Sabe o que é interessante? Todo mundo que tá vindo tá falando da pandemia. Você percebeu? Eles estão todo mundo se reinventou na pandemia. Teve que reinventar. Como que foi isso daí pra você, a pandemia, do nada? E você, depois que passou a pandemia, abrindo um espaço novo. Como que foi tudo isso pra você? Olha, a pandemia, na realidade, foi tipo um baita de um aprendizado, um baita mesmo. Porque assim, eu sempre trabalhei muito, né? E aí na pandemia, do nada parou. Eu fiquei desesperada, mas daí eu comecei a usar isso ao meu favor. Eu comecei a reprogramar a minha vida de como seria pós-pandemia. Porque, assim, todos os profissionais, independente de quantos anos você tinha no mercado, você teve que se recolocar e teve que recomeçar. Por quê? Foi um desafio muito grande. Muitos clientes aprendeu, sei lá, pintar a unha em casa, mesmo que não ficasse perfeito. Fazer uma raizinha, pelo menos da frente, em casa. Então, assim, mudaram muitas coisas nesse período, né? Então, assim, foi muito desafiador. A gente teve que nos reinventar mesmo e trazer coisas novas. Mostrar que, assim, que tava diferente, né? Então, eu usei isso a meu favor para realmente me reinventar nesse meio período aí da pandemia. E aí deu certo depois. Deu certo, graças a Deus. Cá, agora vamos falar de um momento que eu acho que é o mais importante. Que é a parte financeira, né? O que você dá de dica aí pro pessoal que tá abrindo um salão de beleza? Ou até mesmo quem já tem um salão, mas não tá tendo um controle financeiro. Que dica que você daria aí? Olha, eu sempre, durante todo esse meu processo de salão e de cabeleireira, etc e tal, eu sempre achei que o fundamental era você desenvolver uma boa técnica. Uhum. Mas hoje eu vejo que o fundamental é você saber controlar bem o seu financeiro e ser um bom gestor. Então, assim, eu fiz o contrário. Eu comecei sendo uma excelente profissional, Uhum. montei o salão para agora correr atrás do prejuízo de ser uma boa gestora. Quem está iniciando, eu indico o contrário. Tenta já ser um bom gestor, mesmo que você ainda não tenha equipe, porque quando você tiver equipe, você está preparado. Uhum. Aprenda a controlar direitinho o teu financeiro, né? Porque isso é um desafio, pelo que eu vejo, assim, converso com outros colegas da área da beleza. É desafiador para todo mundo, né? Porque ser um profissional liberal e ter o controle do teu próprio dinheiro, do que é teu, o que é do teu negócio, é muito complicado. Então, assim, o meu conselho primeiro alinha a parte de gestão e financeiro e depois você
corre atrás de realmente novas técnicas, de ser um bom profissional, porque tem que estar alinhado. Não adianta você só ter boas técnicas e ser um bom profissional e não saber a gestão do teu negócio. Fica defasado. Vamos lá, agora é o momento de perguntas e respostas. Ai, ai, ai. Hoje, qual que é a sua maior dificuldade no seu espaço? Gestão de pessoas e gestão financeira. Em gestão de pessoas, o que te assusta? Quer que eu seja sincera, né? Sim. O que me assusta hoje com gestão de pessoas é conseguir lidar com personalidades diferentes e com a falta de lealdade das pessoas. Isso é o que mais me incomoda. Não sei se é só na minha área que isso falta um pouco, mas essa parte, assim, e manter o profissional motivado, né? O profissional que tá no teu salão. Essa é o mais desafiador para mim hoje, é manter o profissional motivado. E você tem reuniões diárias, mensais, semanais? Como que é isso daí com o pessoal? Até então, eu só tinha uma. Então, a gente tinha reuniões, assim, quando precisava, né? Uhum. Agora que eu tenho uma nova colaboradora, que só fazem, acho que umas 2 semanas que ela tá lá, eu já me programei pra gente ter reuniões mensais para alinhar como vai ser todo o nosso mês. Ou seja, todo final de mês eu vou fazer uma reunião, que é o que para deixar tudo alinhado para o nosso próximo mês. Uhum. E, por exemplo, questão da limpeza, né? Porque eu acho que é um dos assuntos que pega bastante em salão, Sim. né? Hoje é você mesmo que vai lá, coloca a mão, ou prende o cabelo, eu vou fazer, porque no começo geralmente todo mundo faz isso, Todo né? mundo faz. E hoje ou você tem uma pessoa específica para isso ou não? Não, não tenho quem faça. Sou eu quem faço. E a gente se entende lá também entre as colaboradoras. Cada uma faz um pouquinho pra gente conseguir manter o nosso ambiente em ordem. E hoje na gestão financeira que você falou, né? Qual que é a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é separar o que é meu, o que é do salão. Esse é meu maior desafio ainda. E você acha que isso acontece só com você ou com outros salões também? Não, eu acho que salões no estágio do meu, às vezes até em estágios maiores, isso sempre foi um desafio, pelo que eu ouço falar. Que vocês acham que o dinheiro, tudo que entrou em meu, eu vou gastar agora. é. Vou no shopping final de semana, vou arriscar tudo. E aí a gente acaba esquecendo que semana que vem tem fornecedor, mês que vem tem aluguel, e assim vai. E a gente, quando se dá conta, meu Deus, eu não tenho dinheiro pra pagar. E aí entra no endividamento. Sim. Porque aí começa a pegar empréstimo e tudo mais. Já chegou a pegar algum tipo de empréstimo ou não? Não, eu peguei empréstimo pra montar esse salão. Uhum. E o salão já te devolveu esse dinheiro? Eu Não. não sei, mas eu já quitei o empréstimo esse ano. Você quitou o empréstimo. Quitei agora. Recentemente eu consegui quitar o empréstimo depois de 1 ano e alguma coisa eu consegui quitar. Então eu acredito que o salão já tenha me devolvido, sim. Sim. E você como gestora, hoje, como que é feita a sua parte de retirada de dinheiro? Você tá pegando tudo, né, Ká? Eu confesso que faz pouco tempo que eu abri uma conta separada, né, no Uhum. CNPJ. E aí eu tô retirando comissão. Uhum. Mas aí, assim, né, tem semana que dá uma bagunçadinha, eu falo, ai, meu Deus, não separei o dinheiro, ai, meu Deus, foi corrido, eu acabei não separando, porque o que eu faço, né? Chega no final do dia, eu separo a minha comissão e jogo o restante para a conta de PJ. Uhum. Mas aí tem semana que é corrida, quando eu vejo, já chegou, meu Deus, já é quinta-feira, até agora eu não separei o dinheiro, mas já paguei várias contas, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, assim, não é todo o dinheiro que entrou que tá na minha conta para eu poder fazer isso. Já algumas coisas foi pro pessoal, algumas coisas foi pro salão e bagunça tudo, sabe? E você hoje paga os seus fornecedores pela conta física ou jurídica? Física ainda. Oh, meu Deus. Até os colaboradores. Física ainda, até os colaboradores. Meu Deus. Mas tá indo, aos poucos vai indo. Aos poucos, tá indo. E o que é desafiador, por exemplo, quando você precisa começar a retirar comissão e saber que se o salão tiver um lucro, no final do mês você fazer a retirada. O que é desafiador? O que te desafia nesse contexto aí? Conseguir fazer isso. É conseguir fazer isso o mês inteiro e chegar no final do mês e falar... Ah, foi redondinho, eu tirei minha comissão e ainda sobrou um lucro aqui. Ainda não consegui chegar nessa proeza, entendeu? Porque eu pergunto porque, assim, isso acontece muito, né?
É, Que a- bom que não é só comigo. não, acontece muito em diversos salões de beleza, por quê? O proprietário não tem as duas contas separadas, o que é físico e o que é jurídico. E aí eles também não separam o que é comissão e o que é lucro, enfim, é uma somatória só. E aí, quando chega naquele momento em que eu preciso colocar o meu espaço em ordem, você tá tão acostumado com o exemplo. Vou dar um exemplo de valor, tá, gente? Vamos supor, tá acostumado a todo mês tirar aí 10 mil reais. Quando você começa a pegar R$ 1.000 de comissão, você vira e fala, eu tô passando fome. É É isso. desesperador. É isso mesmo. Então, uma dica para quem tá abrindo salão de beleza, tenha suas contas separadas, né? Não cometa essa loucura de falar, eu vou pegar meu dinheiro todo agora, eu vou gastar. Porque na hora que você tem que alterar, gente, é um desespero. É. Às vezes eu fico assim com o cliente, às vezes dá vontade de falar assim, meu, será que eu indico essa cliente fazer um empréstimo para ela conseguir se manter? Mas eu não posso, né, gente? Que cada um é cada um. Mas quando a gente fala, vamos cuidar do seu patrimônio empresarial, a pessoa fica desesperada. Eu vejo muito isso, né? E eu acho que é exatamente isso que também você tá passando, né? A hora que tem que. Porque é mais difícil depois que você já tá numa caminhada fazer essa divisão. Porque, assim, teoricamente, você tem que ficar quase que um mês todo sem receber pra você ver quanto entrou no salão pra você tirar ou o teu prolabore ou a tua comissão, enfim. E aí, durante esse mês, você faz o quê com o teu pessoal pra organizar o teu profissional, entendeu? É mais ou menos isso que acontece. Quem não tem marido. Como eu, né? Então, aí fica um pouco complicado. Porque daí você fala, e aí, vou viver do quê nesse mês, entendeu? E quem tem filho, né? Piorou. E assim, infelizmente, na pandemia, foi todas as reservas. Uhum. E aí, o que sobrou de reserva, eu investi todo no salão. E aí, eu investi todo no salão, comecei um negócio novo, sem saber muito de gestão. Então, foi complicado de conseguir fazer, porque daí, para isso serve também, né, a reserva financeira. Porque se você tem uma boa reserva financeira, pelo menos para você ajeitar primeiro esse lado do profissional, você faz o seu pessoal aqui. Uhum. Mas se você não tiver, fica mais complicado daí. Então, essa que é a minha dificuldade hoje. E você teve problemas, por exemplo, quando você falou que ia abrir um salão e você contou pros seus amigos e tudo mais, eles te apoiaram? Você se surpreendeu depois com as amizades, falando, eu vou no seu espaço e nunca frequentou o seu espaço. Como que foi isso daí? Porque acontece muito. Todo mundo bate nas suas costas e quando você tem um negócio, ninguém nem vai te visitar. Essa parte é um pouco triste, assim, de falar. Porque, realmente, aí dá a impressão que você não tem amigos, entendeu? Dessa parte, assim, porque você montou o teu negócio e todo mundo que você achava que era teu amigo nunca nem pisou os pés no teu salão, entendeu? Ou se foi... Não foi como eu esperava, confesso. Porque, assim, todo mundo sabia que isso era um sonho, entendeu? Aí, falar de apoio foi bem pouco. Bem pouco mesmo. Assim, acho que não enche uma mão. Nossa. Mas, né, quando a gente realmente quer, a gente tem atrás. que ser o nosso próprio apoio. E eu considero que eu sou sempre o meu apoio. Eu que sou a minha própria motivação sempre, entendeu? Não vem de terceiros. E quem é a Karina Alves? Fora das câmeras, fora do Instagram, fora do salão, quem é ela? Karina Alves, fora do Instagram, fora das câmeras, é mãe. Lá, vai chorar daqui a pouco. Karina Alves, fora do Instagram, eu sou mãe. Sou mulher, né? Gosto de passear, gosto de ter a minha individualidade. Eu acho importante a gente lembrar, né, que fora do profissional a gente é uma pessoa, a gente é um ser humano. Então, no off, eu gosto de ter a minha individualidade, sim, ter os meus momentos com os meus filhos, com a minha família. Certo. Uma qualidade sua. Determinação. Um defeito? Procrastinação. Então, né, aquela luta de vou... tipo... Aí deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, entendeu? E hoje, se fosse pra você se comparar pro seu passado, pra quem você é hoje, o que você diria pra você mesma? Comece sempre pelo início, sem pular etapas. Eu sempre fui uma pessoa que pulava etapa. Na verdade, com aquela ansiedade, eu ia meio que atropelando as coisas.
hoje eu diria um pouco mais pro meu eu do passado. Calma, que tudo tem o seu tempo. Respira, Respira, coloca no caminho calma. que dá certo. Isso mesmo. E hoje, pra quem tá abrindo o salão, você acha que é um desafio abrir um salão? Você acha que, olha, entra como investidor, que é um dos assuntos que a gente comenta bastante aqui, né? Que foi um dos assuntos também que comentaram. Ah, é mais fácil ser investidor ou ser proprietário? Agora eu quero ouvir isso de você. Que agora você teve dois lados. Olha, eu não acho que é fácil ser só investidor. Uhum. Porque, inclusive, eu já trabalhei num salão do qual a proprietária era investidora, ela só administrava. Isso é muito complicado, porque se você ficar na mão com um profissional, o que vai ser do teu negócio? Então, assim, eu hoje, diante de tudo que eu conheço, eu jamais seria só investidora. Eu jamais abriria um espaço só para ter profissionais trabalhando para mim. Uma das coisas que eu aprendi com essa senhora que eu trabalhei, né, por 12 anos, é que quando a gente decide ter um negócio, a gente tem que entender um pouco sobre tudo daquele negócio. E hoje eu sou essa pessoa, eu sei tudo que tem no meu salão hoje, eu sei fazer. Se eu ficar na mão sem algum profissional, eu sei fazer a unha, eu sei fazer depilação, eu sei fazer a sobrancelha, eu sei fazer tudo de cabelo. Então, assim, eu não fico na mão, entendeu? O meu negócio, ele gira com ou sem funcionário. Eu sou a funcionária e eu estou lá. Então, assim, o meu conselho é: eu não investiria sem ter conhecimento. Entendi. E hoje, se não fosse a área da beleza, em qual área você acha que você se encontraria? Odonto. Odonto? Nossa, Você acredita? totalmente diferente. Totalmente. Não, mas voltado pra estética também, porque se tem uma Sim. coisa que eu gosto, é dente. Ah, Eu acho lindo, assim, eu acho que faz parte do rosto o dente da pessoa, entendeu? E aí eu sempre falei que se eu não fosse tão apaixonada pela área da beleza, talvez eu seria dentista. interessante. Diferente, né? Diferente. E hoje, eu não sei se lá em Itu acontece muito isso, né? Mas o que eu vejo é que os salões, eles não são tão próximos assim. É cada um com a sua individualidade. Ele é meu concorrente, isso e aquilo. Isso acontece muito lá em Itu? Ou você tem, eu tenho um salão que eu posso contar, não posso contar? Como que é isso? Infelizmente, isso acontece, sim, lá em Itu. Bastante, por sinal. Mas, assim, hoje, como educadora, eu tô tentando... Eu sei que eu não vou mudar o mundo, entendeu? Mas eu tô tentando mudar um pouco essa realidade com os meus alunos. Eu já ensino desde já para eles que, assim... eu não acredito muito em concorrência, entendeu? Porque, assim, eu acho que tem gostos muito diferentes e tem espaço para todo mundo. Porque, assim, eu não consigo ser muito boa em tudo que eu faço. Tem uma coisa em específica que eu sei que eu me garanto muito e eu sou muito boa nisso. Mas tem outras coisas que eu faço, mas sei que tem outros profissionais que fazem melhor do que eu. E até mesmo com a questão de gostos pessoais mesmo. Um exemplo que eu dou muito para as minhas alunas é o seguinte: morango, um exemplo. Se a gente conversar com 5 pessoas, pode ser que uma goste muito, uma goste menos, uma não goste nada. Isso não significa que ele é ruim, entendeu? Significa que as pessoas têm gostos diferentes. A mesma coisa com os profissionais. Uma pessoa pode vir até a mim, fazer um serviço e não gostar tanto. Isso não significa que eu não sou capaz, ou que eu... É que é de gosto, ou de repente o meu atendimento não agradou. Alguma coisa não agrade, que de repente a outra super agrada, entendeu? E é perfeita, ela vai achar perfeita pra ela. Então, eu acho assim, de repente eu posso fazer exatamente igual o outro profissional, usar o mesmo produto, mas não vai ficar igual o resultado. É por isso que tem espaço para mim e para ela, porque tem cliente que vai gostar muito da forma do resultado que eu entrego e tem cliente que vai gostar muito do resultado que a outra entrega. Então, eu não acredito muito nessa concorrência, porque eu acho que a gente não consegue agradar todo mundo. Exatamente. Cá, uma mensagem de reflexão aí pro pessoal de casa, o que você daria? Quando você decide empreender, você tem que estar disposto a realmente lutar pelo teu sonho. O foco é o principal e a persuasão, né? Eu acho que mantendo ali o teu foco e a tua determinação, não tem como dar errado. A tua dedicação
dar sempre o teu melhor. Eu costumo, inclusive, falar para os meus filhos, você não precisa ser o melhor em tudo. Você precisa ter na tua mente que você deu o teu melhor em tudo. Se você dá o teu melhor em tudo, independente se vai gostar ou não vai gostar, a tua consciência tá tranquila que você deu o teu melhor. Isso é o que importa. Bom, quero te agradecer por ter aceitado esse convite, vir aqui conversar com a gente, né? Eu Falar que um pouco do agradeço. seu espaço, a gente conhecer também um pouquinho sobre você, né? E vocês aí de casa vão nos acompanhando, que semana que vem tem outros convidados. E aí a gente vai. Claro que a gente não vai ficar só no podcast. Depois a gente vai estar indo no espaço, conversando, ver se deu uma melhorada todo esse Sim. cenário aí, como que tá, né? E a gente vai se alinhando. Então, de verdade, muito obrigado por ter aceitado, por ter vindo. E até semana que vem para todo mundo. Até, Um beijo, gente. fiquem todos com Deus. Obrigada.